Fala galera, beleza? Bora aqui fazer uma atualização do mercado, o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento de guerra tarifária, né, de guerra comercial aí, basicamente os Estados Unidos contra o restante do mundo, e isso acaba impactando aqui no mercado, mas a nossa função como operador de análise gráfica é tentar focar ao máximo possível nas informações que o gráfico está nos passando. Isso vai facilitar a nossa tomada de decisão, até porque a gente não pode de fato controlar essa questão de notícias que envolve aí poderes que estão muito além do que a gente tem acesso, tá? Então, bora aqui pro gráfico, ver o que está acontecendo. Se você não está inscrito no canal do Telegram da Psico, tem o link aqui na descrição, tá? É só você cair lá para dentro, porque a Psicotraders ela é um ecossistema. Então, eu solto atualizações lá no canal do Telegram em formato de texto, eu solto atualizações lá no Instagram, eu solto atualização aqui no YouTube, e todo esse ecossistema ele vai se complementando. Então, para você ficar por dentro do que está acontecendo dentro dessa visão ótica da Psico, você tem que estar em todas as redes, então já cai lá para dentro do canal do Telegram, porque vai agregar bastante na sua jornada, tá? Então, bora agora pro gráfico. Ver o que está acontecendo aqui. Bom, todo o gráfico do Bitcoin aqui, tempo gráfico diário, tá? Então, o nosso maior desafio, que a gente já estava falando desde a semana passada, era do preço romper. Deixa eu botar aqui no 4 horas que vai ficar mais fácil da gente ver, tá? Então, o maior desafio do preço era romper aqui, ó, essa região aqui, ó, dos 88 mil dólares aqui, tá? Essa aqui era a principal região de oferta aqui do Bitcoin para ser rompida, tá? E por que essa região aqui era a principal região a ser rompida? Porque ela iria caracterizar esse movimento de pivô aqui. Então a gente tem uma onda impulsiva de alta, daí a gente vem que faz uma retração, que é uma onda impulsiva de baixa, para tentar estabelecer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Só que esse fundo mais alto aqui, ele só seria estabelecido se a gente rompesse aqui esse topo e fizesse esse movimento de pivô de alta, tá? Ok? Então a gente tentou fazer esse movimento aqui, ó. Nesse momento aqui a gente tentou e falhou. Então essa falha, essa demonstração aqui de fraqueza que nós tivemos, abriu a probabilidade maior do preço fazer esse movimento aqui, né? Que é o de vir até aqui e depois ele continuar aqui o seu movimento de queda para ele estar dentro do movimento de tendência principal aqui, ó, que é esse daqui, ó, de topos e fundos descendentes, ó. Tá? Só que quando ele falhou aqui, e eu vou botar essa caixinha aqui numa cor vermelhinha pra gente sinalizar aqui que é a zona de oferta, a zona de urso atuar, né? Então, como a gente falhou aqui nessa tentativa de fazer esse pivô, que seria um pivô de alta do tempo gráfico semanal, a gente veio naturalmente testar o fundo do movimento aqui. Então, a gente veio testar aqui novamente o fundo. E esse teste do fundo aqui, ele perdeu temporariamente e recuperou. Então isso aqui ele caracteriza basicamente uma captura de liquidez, porque aqui a gente tinha, né, uma quantidade considerável de liquidez aqui abaixo desse fundo, e então o Bitcoin chegou na sua zona de oferta, de demanda macro, né? Então a zona de demanda macro do Bitcoin é toda essa lateralização aqui, ó, que é a lateralização compreendida, tá, do topo histórico, ó. Então toda essa lateralização aqui, ó, é a região de demanda mais importante do Bitcoin, e eu diria aqui que é o suporte mais importante de longo prazo que nós temos, tá? Então era bem natural que o preço viesse testar aqui essa região, até porque essa região aqui de fato é a região mais importante. Então se a gente está corrigindo contra o fundo aqui de 49, então a gente pega aqui a nossa Fibonacci, traça ela do fundo aqui até o topo. A gente pega a nossa Fibonacci, traça ela do fundo e vai aqui até o topo, e a gente vê o preço já corrigindo níveis de 61%, abaixo de 50%, e esses níveis já começam a ficar interessantes, porque a gente já entra aqui numa zona descontada de preço, que tá abaixo de 0,5 de Fibonacci.
Bom, o que a gente tem de sinal técnico aqui que está ajudando a força compradora? Porque apesar desse movimento todo de queda, eu realmente enxergo que o Bitcoin ele está segurando bem, as altcoins elas estão segurando bem, né? Porque se você pensar isso aqui, são notícias que tendem a estremecer, né? Todo o mercado, e eu tô achando que ele tá segurando de certa forma bem. Então quando ele vem aqui para esse movimento de captura de liquidez aqui, ele perdeu esse fundo, mas ele perdeu esse fundo com divergência no RSI. Isso aqui é muito bom, ó. Quando o preço ele perde um fundo, mas ele perde com divergência no RSI. Isso demonstra que o cenário atual está demonstrando uma fraqueza, porque ele perdeu um fundo, mas o contexto geral, a história que vem sendo contada graficamente, ela não está acompanhando, já que o RSI ele pega e considera as últimas 14 velas para fazer aqui um compilado da informação. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, até porque, ó, se eu saio daqui do tempo gráfico diário agora, e eu venho aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente vê a mesma situação desse fundo duplo aqui, ó, que o preço está fazendo, nivelando aqui os fundos, ele está nivelando aqui os fundos, ó, só que o RSI, novamente, ele não está acompanhando, né, ele está indo em um trend de alta. Então quer dizer que a história que está sendo contada, ela é mais forte do que o momento atual. Bom, tendo dito isso aqui, né, pegando esses contextos aqui, eu digo para vocês que o principal desafio do Bitcoin hoje é romper essa região aqui dos 80 aqui, ó, tá? É romper essa região dos 80 aqui agora. Por quê? Porque aí ele iria acionar esse padrão de topo duplo, ó. Ele iria acionar esse padrão de topo duplo, e esse padrão de topo duplo ele teria como alvo novamente aquela região que a gente tentou romper para fazer o pivô de alta e não conseguiu, tá? Então, ó, ele teria essa região aqui como alvo. Então a gente estaria saindo aqui da região dos 74, acionando, rompendo aqui a região dos 80 e indo até a casa aqui novamente dos 88, 89, devido a essa demonstração de força, né? Força escondida, na verdade, né? É uma fraqueza escondida, na verdade, da queda que está sendo apresentada aqui devido a todas essas divergências aqui no RSI, tá? Bom, então esse é o principal desafio do Bitcoin agora, para ele tentar retomar esse movimento altista. E aí ele rompendo aqui a casa dos 80, a gente tem a nossa região macro de oferta, né? Que é o principal teste do Bitcoin, é essa região aqui, tá? Ó, região que é constituída aqui dos 93, 94 aqui, até basicamente a casa dos 100 mil dólares aqui. Essa é a principal região que o Bitcoin tem que vencer, porque daí dentro do contexto geral ele estaria fazendo isso aqui, uma onda impulsiva de baixa, que é o quê? Que é a onda corretiva do mensal, e ele estaria fazendo aqui uma onda impulsiva de alta. Como o espaçamento entre o topo e o fundo aqui é muito longo, a maior probabilidade é que ele vá sentir essa região, depois ele caia de novo, e aí a gente vai ver quais são as maiores probabilidades. Se ele vai fazer esse pivô de baixa aqui no mensal, rompendo e ainda buscar regiões aqui mais abaixo, ou se ele vai começar a afunilar aqui devido ao tamanho dessa onda aqui do mensal. E correção de HTF é isso mesmo, tá, gente? Ela é uma correção longa, ela é uma correção consumida pelo tempo, tá? Bom, então para resumir aqui, no curto prazo, o nosso maior desafio é romper aqui a casa dos 80 mil dólares, tá? Para acionar esse padrão aqui de topo duplo em região de captura de liquidez. E aí a gente vai aqui provavelmente testar novamente a região dos 88 mil dólares, para que depois a gente possa ver a probabilidade do preço vir aqui de novo na região dos 95, dos 93 aqui, que é o grande desafio do Bitcoin. Bom, se ele falhar nesse topo duplo aqui e ignorar esses sinais aqui que nós estamos tendo de fraqueza escondida da queda, a gente vai buscar mais dentro aqui da região, e aí a gente pode usar até aqui a Fibonacci
para ter um melhor embasamento, tá? A gente pega a Fibonacci, traça ela do fundo até o topo, a gente já tá corrigindo quase 61%, mas a gente não corrigiu 61% ainda, e aqui a gente tem aqui no bloco, dentro da zona de demanda principal, a gente tem esse refinamento aqui, tá? Ó, que é uma zona refinada, uma zona de demanda refinada aqui, que provavelmente ela também aqui vai agir como suporte para o preço, tá? Então é a região aqui dos 69 até a região dos 70 até os 67, é uma região que a gente tem uma zona de demanda aqui bem interessante, caso esse cenário aqui fale, né? Lembrando, você não precisa ter uma bola de cristal, você não precisa adivinhar o que vai acontecer, você só precisa saber o que isso vai fazer se o preço cair e se o preço subir, e nesse momento aqui você tem que trabalhar muito a tua competência de gerenciamento de risco, porque você não sabe o que de fato vai acontecer, mas você entende que esse momento aqui é uma oportunidade de compra, porque o preço desde do topo, né, ou seja, desde a sua correção, ele já desvalorizou aí, ó, 32%. Então sim, você está numa região de compra pro médio e pro longo prazo, mas desde que você domine a habilidade de gerenciamento profissional de risco, gerenciamento de capital, porque você tem que levar em conta que a gente pode visitar níveis aqui mais baixos, mas que dentro de um contexto mais macro, nós estamos já em boas regiões de acumulação, tá? Então, fica de olho aqui, região dos 80 mil dólares, aqui 81, é a principal região que o Bitcoin tem que romper. Tá bom? Para ele acionar esse topo duplo aqui e a gente testar mais acima. É isso aí por hoje, então, galera. Se cuidem. A gente volta com mais atualização aí no decorrer da semana. Até mais. Fui!